Gamecast, Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clear. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast. Dona Martinha. Eu de novo. Você de novo ao meu lado. Obrigado. Eu ia falar, já deve estar cansado já. Obrigado, viu? Obrigado. Fico mais feliz. Você sabe que eu fico muito mais feliz quando é você e não é André Moraes, né? Pois é, Beto, mas tá ficando muito frequente, né? Eu achei Não, que você tem ia problema. falar, Marta, mais uma vez a Marta aqui. Tá aqui ao meu ladinho. Joia, querida, vamos começar. Bora então. Ô, Martinha, você sabe que hoje temos um convidado multitarefas aqui? O cara mais multi que já sentou com a gente a esta mesa aqui. Ó, em 10 minutos falamos de fruta, falamos de Brasil, de política, de música, de empreendedorismo, de construção. É isso. É isso, Jean Lira, seja muito bem-vindo ao Gamecast. Gente, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui e posso dizer também que é uma realização de um sonho, né, estar aqui junto com vocês, podendo falar um pouco, conversar, né, sobre aquilo que a gente vivenciou, bater um papo, descontrair, que eu acho que o grande segredo da vida é esse, né, a gente poder falar e ser ouvido, né, hoje estamos em momentos bem complicados, e então poder conversar é muito bom, então da minha parte é um prazer estar aqui com vocês. E você, Jean, é um homem de Seberi? Seberi. Seberi, quem nasce Seberi é seberiano? Seberiense. Seberiense. Achei que é alguém que veio da Sibéria, né? Vou criar uma cidade, Seberi. Lá, bem escondidinho no Rio Grande do Sul. Quantos mil habitantes? Lá tem 11 mil habitantes. Mas eu sou natural de Ribeirão Preto. Sou do interior de São Paulo, né? Então, amo São Paulo, sou apaixonado por São Paulo. Mas pelos caminhos da vida, hoje, há 5 anos eu moro em Seberi, uma cidadezinha bem tranquila. Eu digo que para criar os filhos é uma cidade maravilhosa, porque os meus filhos estudam a uns 4 quilômetros da minha casa e vão andando para a escola e voltam andando e não precisa levar. Então é uma cidade extremamente segura, é uma cidade, eu não digo livre 100%, mas comparada a muitos outros lugares, lá não tem droga. As nossas casas, a gente sai e deixa a casa aberta e volta, tá tudo no lugar. Não faz muita propaganda que a audiência é grande. É no Brasil mesmo. A gente fica sempre desconfiado, sempre com o pé atrás dessas histórias aí. Então assim, até sofro uma certa pressão, volta pra São Paulo, vem pra uma cidade maior, eu falei, gente, eu posso pegar avião, eu venho a hora que eu puder, eu pego ônibus de carro, só de barco que não dá, mas eu me reluto porque lá é muito tranquilo. Então é uma cidade assim, é um estado bem família, bem tranquilo, um pessoal assim. As casas, por exemplo, não tem muro. Foi difícil se acostumar, porque você abriu a janela, o vizinho tá te vendo. E no começo a gente, aqui em São Paulo, vive cercado de muros, grades, cercas elétricas, serpentinas e tudo mais. E lá não, as casas não têm muro. E teve um fato bem interessante de um amigo meu que morava também em Ribeirão, foi embora para uma outra cidadezinha menor ainda, chamada Caiçara, uns 5 mil habitantes. Em que estado? Também Rio Grande do Sul. E toda noite, quando ele ia dormir, ele ia lá e passava o cadeado no portão. E o vizinho olhando aquilo. E ele, de manhã, abriu o cadeado, à noite fechava o cadeado. Passou mais ou menos uma semana, o vizinho foi lá e bateu palma. E ele saiu, e lá a gente tem o costume de chamar, ô vizinho, ô vizinho, ô vizinho. E aí ele, ô vizinho, chega aqui. Aí ele chegou lá e falou, viu, tá acontecendo alguma coisa? Daí ele falou assim, não, porque toda noite o senhor vem aqui, passa o cadeado no portão, o senhor tá desconfiando da gente? Aquele vizinho intrometido, né, Martinha? Se fosse aqui, os caras já davam uma bordoada e falavam, vai cuidar da sua vida, meu. Mas foi isso que eu pensei, mas deixa o cara fechar o portão dele, poxa. O senhor tá desconfiando da gente? O senhor tá achando que a gente vai entrar na sua casa?
Ele falou assim, não, é porque eu vim de São Paulo. Ah, então tá bom. Então, mas o senhor pode ficar tranquilo, pode deixar sem cadeado. Aqui ninguém entra na casa de ninguém, aqui todo mundo se cuida e realmente é assim. Então, Legal. Não tem um shopping, não tem uma Louis Vuitton da vida, não tem, né, uma grande loja, não tem, mas a tranquilidade que a gente tem lá é impagável. Muito legal, Jean, essa descrição. Você sabe que eu fui agora, Martinho. Acabei de voltar de férias recente, passei uma semana em Alagoas. E eu Acompanhamos pelo Instagram. eu conversei com algumas pessoas de lá. Eu gosto de bater papo, né? Sobre política, sobre dia a dia. E muitos relataram que lá o índice de assaltos, para não falar que é zero, é extremamente baixo, especialmente a turistas, porque lá é um local de turistas, né? Então, para não afugentar, que isso tem meio que uma política meio velada de que isso não ocorra. Eu achei interessante, né? De certa forma, porque, de novo, né? Como você atrai o seu público investimento, dinheiro para o seu estado, enfim, para sua terra. Eu achei bem interessante. É um ciclo, também né? não... Então todo mundo se ajuda. É. Opa, no turista Não, ninguém também- mexe. não, Seria também não vi as maravilhoso casas. também se não fosse só proteção aos turistas, É, né? eu não posso- Se eu não fosse os posso- nativos ali seria maravilhoso. eu não posso falar e julgar, porque assim, não tô no dia a dia, mas Sim. conversando com as pessoas, você nota esse tipo de tema, assim, eu achei bem interessante também, assim, fui pra São Miguel dos Milagres, uma cidade maravilhosa, parece que você tá, sei lá, 100, 200 anos atrás, as casas também, nenhuma tem muro, quantidade de coqueiros na frente da praia, quase não tem construção também na frente da praia, quase não tem, né, coisa tá começando muita coisa, mas quase não tem ainda, enfim, cidade muito bonita, até pra quem quiser visitar, fica o... Dica cultural do Indec. Olha que interessante, Martinho. Agência de viagens Indec. Quase isso. Tá pensando em viajar? Dá uma passada no Instagram do IDEC. Pacotes Dá uma bem olhadinha na- acessíveis. Tá maluco, sério, não vou trabalhar disso aí não. Ô Jean, vamos ao que interessa aqui, cara. Vamos falar um pouco de trade, mas antes de falar de trade, você certamente já escutou alguns gamecasts, então sim. sabe que a gente sempre começa contando histórias, né? Como é que você chegou no mundo do trade? Tchan, tchan, tchan. A minha entrada foi muito traumática. O final não, e não é o final ainda, né? Então, Talvez você já começa largando por uma questão boa, que a sua entrada não foi boa. a minha entrada Porque não quando foi a boa. entrada é boa, acaba sendo prejudicial, O final talvez é ruim. o final é ruim. A maioria é assim. E curto, né? Entrei ganhando e tal, e depois... Então a minha entrada, assim, no mercado financeiro, ela foi através de propagandas, primeiramente. Então aquele bombardeio de propagandas na época, então bolsa, saia do banco convencional, venha para a bolsa e tudo mais e tal. E ali eu comecei a me interessar e a começar a ler mais. Que ano que foi, perdão? Isso foi há 5 anos atrás, 17. 2017, 16 para 17. E ali na época, eu era sócio de uma empresa de tratamento de água através do ozônio. Então, o meu ex-sócio desenvolveu um sistema de tratamento de água através do ozônio e eu estava recém-chegado no Rio Grande do Sul. E aí eu trabalhei com vendas durante muitos anos, inclusive aqui em São Paulo, eu trabalhei numa fábrica de equipamentos médicos e entrei nesta fábrica de equipamentos médicos como estagiário de eletrotécnica e saí desta fábrica como gerente comercial. Então aprendi a área de vendas nesta fábrica. Voltando um pouquinho atrás do trade, um dia nós estávamos montando plaquinhas eletrônicas e o gerente de vendas abriu a porta, entrou na sala e falou assim, gente, reunião, juntou todo mundo. Olha, para fazer um omelete, temos que quebrar alguns ovos. E hoje o ovo que está sendo quebrado sou eu. Daí a gente olhou um pro outro assim, estamos entendendo nada, o cara entra aqui e vem falar de comida. Gente, então assim, foi um prazer trabalhar com vocês, tudo de bom, fiquem com Deus, tô pedindo demissão, tô indo embora. Daí a gente olhou um pro outro e falou, nossa. Daí ele saiu, foi na sala do patrão, falou, olha patrão, falou o nome do patrão, tô indo embora, não precisa me pagar nada, não quero fundo de garantia, não quero multa, não quero isso, não quero aquilo, nada. O meu ciclo aqui se encerrou. E foi embora. E o patrão
tentou argumentar e entrou em desespero porque faltava 2 semanas para o Hospitalar, que é a maior feira de equipamentos médicos da América Latina e a 3ª maior do mundo. Só perdendo para a feira FIME em Miami e perdendo para a feira médica em Düsseldorf, na Alemanha, que essa é a maior do mundo. E ali, vai daqui, vai de lá, ele chegou em mim e falou: Jean, tô indo para São Paulo, vou participar de uma feira, quer ir comigo? Me ajudar a carregar as caixas, montar o stand e tudo mais. E daí eu falei: vou viajar para São Paulo, né? Vou dormir em hotel, pago pela empresa, meu Deus, isso é um sonho, né? Eu falei: eu vou? Daí ele falou: não, então vambora, daqui uma semana tamo indo, vamos ficar uma semana lá. E aí foi aonde eu fui pra feira. Nessa época eu já frequentava a igreja que eu frequento até hoje. E eu tinha o meu terninho, tudo. Eu falei: vou levar meu terno, não vou ficar só lá no hotel, vou ficar lá na feira de terninho bonitinho, né? E fui pra feira. Naquela época não tínhamos smartphone, o telefone ainda era aquele Motorola de abrir, a internet não era tão igual é hoje, não tinha o Google igual é hoje. O Google era as feiras. Então o pessoal da América Latina na época, isso em 2004, vinha nas grandes feiras para poder ver os valores dos equipamentos. E no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, no último dia ele já rodou a feira inteira, viu valores e qualidades. O último dia era o dia de fechamento. E naquela feira eu sempre tive facilidade para as coisas, eu comecei a falar meu portunhol. E olá, que tal? Como está? Vem acá, aqui, nosso equipamento e tá. E até então, o gerente de vendas, a maior feira que ele tinha vendido foi $5.000. E na época a gente vendia em dólar. Na primeira feira que eu fui, eu vendi $19.000. E nunca tinha trabalhado com vendas. Mas o meu portunhol foi fantástico. Quando nós voltamos, o patrão falou: rapaz, acho que o menino aí leva jeito. E aí me fez uma proposta. Falou: olha, meio período vendas, meio período produção. Até que em uma semana a vendas, a área comercial. E aí na época, quando eu sentei no computador, eu tenho uma foto guardada até hoje. Eu falei pra secretária: tira uma foto. Igual aquele meme da internet: tira a foto, mãe, tira a foto. E aí eu lá, todo magrinho, 66 quilos, de puro osso. Aí aquele monitor de tubo enorme, graças a isso eu ganhei o óculos de presente, que até então a vista era boa. E aí ela tirou uma foto e eu entrei na área comercial e nunca mais saí, e sempre gostei de tecnologia. E aí foi vindo até chegar em meados de 16, 17. E quando foi um dia, eu fui visitar o meu irmão em Ribeirão Preto, eu já estava morando no Rio Grande do Sul, porque eu tirava férias uma vez por ano e ia ver minha família que ficou aqui em São Paulo. E daí estava no escritório do meu irmão, e o meu irmão conversando com outro amigo dele, surgiu o nome de um terceiro amigo. Ah, pai, você viu o fulano? O fulano lá tá bem. Fulano lá comprou isso, fulano lá comprou aquilo. E aí o meu irmão brincou, falou assim: tá fazendo o quê? Tá fazendo alguma coisa errada, né? Não, diz que tá numa tal de bolsa. Daí eu falei: uma pessoa real que trabalha na bolsa, próximo aqui, não vou perder essa oportunidade. Quero conversar com ela. Porque até então era só pessoal na TV, no YouTube e tudo mais. E nas redes sociais, né? Daí eu falei: Júnior, liga pra ele, fala pra ele se ele quer vir aqui, que eu quero conversar com ele. Daí ligou pra ele: ó, meu irmão tá aqui, se interessou e tal, e você pode vir aqui? Não, então amanhã, tal hora eu vou ir. E eu todo ansioso, né? Falei: então amanhã, tal hora eu vou conhecer um trader de verdade, alguém palpável, né? Vou ver alguém assim. E daí chegou ele lá. Desceu da sua grandiosa bis, entrou pra dentro do escritório. E não, porque é isso, porque é aquilo outro e tudo mais e tal. E aí abriu o Profit. Ele operava por conta própria ou ele era assessor de alguma corretora? Ele trabalhava em um escritório. Ele trabalhava... Da XP, provavelmente. Não? Da... Ágora. Pode falar o nome? Pode, lógico. Da Axia Investimentos. Axia Investing.
Não sei se ele era funcionário da Axel, se ele era um terceiro, um quarto, um quinto, mas foi o que ele falou pra mim, né? Não, porque assim e tal, nós temos um escritório de operações e tudo mais e tal. E daí eu falei, olha, eu quero... Aí quando ele mostrou o Profit, todo coloridinho, parecendo uma árvore de Natal, né? E piscando luz daqui e de lá. Vermelho. Né? E aí ele, ó, você vende aqui e você compra aqui. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero isso, olha que coisa linda, olha. Vende aqui, porque analista de gráfico parado são profissionais, né? Ou mesmo de gráfico passado, né, que já passou, ele falou, ó, é aqui que compra, é aqui que vende, é moleza. Hoje a gente sabe que não é assim que funciona. E daí eu falei, eu quero isso. Só que daí, a minha empolgação, como a de muitos, foi maior do que a razão. E aí eu falei pra ele, olha, então faz o seguinte, eu quero comprar um curso teu. Eu quero que você me ensine, eu quero uma mentoria. Daí ele falou assim, não, então eu posso te ensinar e tal. Eu falei, só que eu vou embora pro Rio Grande do Sul e vamos ser por videoconferência, por meeting, por Zoom, por... Não tem problema, é tudo por computador mesmo, eu te ensino. E na época eu tinha vendido a minha casa aqui em São Paulo. E uma dos motivos de eu ter vindo nessas férias foi para resolver o problema da casa. E eu falei, ó, e ainda digo mais ainda. Eu vou te dar R$6.000, você vai operando o meu dinheiro, me dando o lucro e me ensinando. Quando terminar de me ensinar, que eu aprender, eu mesmo opero o meu dinheiro. E aí foi primeiro erro de entrar no mercado, né? E ali voltei para o Rio Grande do Sul e ele começou a me ensinar suporte e resistência, LTA, LTB. Coisa que tem de graça hoje em todas as plataformas. E ele foi enrolando, e não dando aula, e enrolando, e não dando aula, enrolando, e não dando aula. E aí eu sempre tive um sexto sentido muito bom. E falei, esse cara vai me enrolar. E aí eu falei, olha, deu um problema aqui de saúde e tal, eu vou precisar do meu dinheiro. Daí ele falou assim, cara... Não, o combinado não foi esse e tal. Eu falei, não, você falou que era só te avisar com um mês de antecedência que meu dinheiro voltava. E eu tô precisando porque isso e porque aquilo. Não, porque eu não sei o que tem. Olha, eu pus o teu dinheiro num fundo de investimento, é só daqui a 1 ano. Daí eu falei, não acredito. Não, porque é assim que funciona e porque não sei o que tem e tal. Eu falei, tá, e as aulas? Você não vai me ensinar? Não, porque você já tá desconfiando de mim. Como é que agora eu vou poder te dar uma aula? Porque você tá desconfiando do meu caráter, porque você tá achando que eu vou te roubar, e me xingou tudo e falou que não sei o que tem, tal. Eu falei, não, mas... Por fim, resumindo a obra, estamos indo para quase 4 anos que isso aconteceu, 4, 5 anos, nunca vi os meus 6.000, acho que o fundo deve ter falido, que ele colocou, mas foi mentira, e nunca mais tive contato, mandei várias mensagens e deixei para lá. Ô Jean, essa história que você tá contando, eu acho que é super importante pra quem tá escutando ou assistindo o Gamecast também, pra que, veja experiências reais de pessoas que aconteceram isso com você e que tem golpista pra caramba também, né? É verdade. Então pra que as pessoas tomem o máximo cuidado possível, especialmente quando estão começando nisso, pra não ficar dando dinheiro pra qualquer um, por mais que essa pessoa se apresente, sim, sei lá. Não dá pra dinheiro pra ninguém. Nunca passe dinheiro pra outro CPF. Pra conta de terceiros. Pra conta de outra pessoa, não importa quem seja, né? Tem que tomar cuidado, porque é bem complicado. E outra, tinha um relacionamento com seu irmão também. Você era amigo do meu irmão, entendeu? Deixou de ser, né? Sim. Sim, senão meu irmão apanha. Então, assim, não foi uma grande soma em quantia. E o pior é isso. Você imagina se tivesse sido, sei lá, 30, 40, por causa de 6 mil. Tudo bem, 6 mil é dinheiro, é dinheiro pra caceta. Faz uma falta. Ainda mais num país como esse. Agora, você vai pensar numa questão proporcional de 6 mil que poderia ter sido 50, 100, 200, 300? Porque tem gente que faz isso, né? Sim. Tem gente que dá 100 mil, 300 mil. Hoje mesmo no jornal, 19 bilhões. Do faraó do Bitcoin lá. Faraó dos Bitcoins. Tem 3 dias, né, pra devolver. Que isso. E você vê uma cidade inteira, lá no Rio de Janeiro, que defende Cabo Frio, ele. Lógico, todo mundo precisa receber de volta. Óbvio, eu também defenderia. A pirâmide, ela cria adeptos, lógico, né? Seguidores, fiéis. Todo mundo quer receber de volta. Quer receber de volta. Óbvio.
Então, aí, só que isso dentro de mim, esse golpe, digamos assim, despertou um sentimento de raiva, e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aprender sozinho na marra e um dia eu vou ser melhor do que ele. Um dia eu vou esfregar na cara dele que eu venci. E aí começou a minha saga. O restante do dinheiro da casa que sobrou, eu joguei na minha conta e comecei a operar. E comecei a operar, e comecei a perder. E perdia, ganhava um pouquinho, perdia um montão. Ganhava um pouquinho, perdia um montão. Eu sentava na cadeira, aí eu fiz um escritorinho na minha casa, eu comecei com um notebook. Mas aí você tinha pedido demissão também da empresa que trabalhava, não? Você fazia... Isso, daí duplo, assim, vamos quando chamar, eu jornada, né? fiz eu era sócio dessa empresa de tratamento de água, através do ozônio, inclusive o ozônio é fantástico, pesquisem sobre o ozônio, e é gratuito. É algo criado por Deus que nos beneficia. Bom, é o próprio ozônio que nos protege na Terra, né? Tem a camada de ozônio, que sem ela nós estaríamos todos mortos. E o ozônio na água, ele purifica 100% da água. Todo vírus, fungo, bactéria na água vai embora. Pessoas que têm a perna com aquele problema que não cicatriza direito, não é diabetes, mas assim, a pele fica melecada, e ali tem que usar bota de una, tem que usar vários medicamentos. Se você pegar um balde com água e colocar ozônio ali, juntamente com esses tratamentos, você potencializa a recuperação daquela perna, daquele braço. Se ia demorar 1 ano para recuperar, recupera em 6 meses. Por quê? Porque através da água ele é fungicida, então todo fungo que tem ali na pele, bactéria, ele é bactericida, ele vai destruindo. E no Rio Grande do Sul e Santa Catarina em geral, tem muita cultura animal, boi, galinha, porco, né? A maioria das proteínas animais, ela vem do sul pro Brasil, e não somente pro Brasil, pro mundo, tem cooperativas enormes lá. E o que acontece? Tomam muita água. E a água vem de açude, vem de rio, vem de nascente, então não é uma água tratada. O único tratamento básico é um pouco de cloro, mas mesmo assim traz muita doença pro animal. E com esse tratamento que foi desenvolvido pela nossa empresa na época, a água boa, simplesmente, ela já trazia um rendimento fantástico pro animal. Só que o que aconteceu? O sistema ele era um pouco, eu não digo caro, mas era um investimento alto. E houve troca de governo. Quando houve troca de governo, independente do governo, A ou B, sempre quando há troca de governo, o governo ele fecha todas as linhas de financiamento e começa a passar um pente fino para ver o que realmente é, o que não é. E quando fechou, os nossos financiamentos que estavam todos encaminhados, ficou travado e não saía. E não saía. E aí, como eu não tinha cliente para visitar, chegou uma época que eu não tinha dinheiro para abastecer o carro, eu ficava em casa estudando. E veio tudo junto nessa época. E daí o que acontecia? Eu, nesse tempo que eu não ia trabalhar, ficava de casa, ligava e estudava. Então eu sentava no computador às 7h30, 8 horas da manhã, saía 2, 3 horas da tarde, comia ou engolia alguma coisa, sentava de novo no computador e até 10, 11 horas jantava alguma coisa com a esposa gritando e brigando e sai desse computador, sai disso daí, isso não é vida. Eu falei, amor, pelo que eu estudei aqui, o pessoal fala que leva mais ou menos 4 anos para a pessoa ficar um trader bom. Eu não tenho 4 anos, eu tenho 6 meses. Então, o que leva 4 anos, eu tenho que fazer em 6 meses. Então, assim, durante 6 meses, me esquece. Eu vou ficar trancado aqui dentro do escritório dia e noite até eu aprender. E assim foi. E eu ia até 2, 3 horas da manhã. Todo mundo ia dormir. De que forma você estudava?
Era simulador, era operações antigas, era Eu vídeos? comecei a ver muitos vídeos, porque eu não tinha dinheiro para comprar curso na época. Então comecei a ver muitos vídeos eu via um influenciador diferente, eu via os vídeos dele. Eu via outro, via os vídeos dele. E comecei a ver e entender que o suporte e resistência LTA, LTB, eu paguei na época R$1.200 para aprender isso há 5 anos atrás, né? E tá em tudo de graça na internet. Só que mesmo assim eu não tinha um direcional, porque assim, antigamente o grande problema é que nós não tínhamos informação. Hoje nós temos informação demais, e daí a gente não sabe filtrar. Principalmente quem entra no mercado agora não sabe filtrar. Eu vou para que lado? Eu vou para o fluxo? Eu vou para análise técnica? Eu vou para análise gráfica? Eu vou padrão de Kendall? Eu vou estudar figura? Eu vou atrás do bebê abandonado? Vou ver se eu acho o pai e a mãe dele para, né? Então a pessoa não sabe, aí mistura tudo, vira uma salada e a pessoa se perde. E assim foi comigo. E aí foi indo, e eu fui perdendo, e fui pro índice, fui pro dólar, e fui para ações. E o negócio não ia, e o dinheiro foi acabando, e eu não conseguia achar um racional, e foi daqui, foi de lá, daí comprei um curso, vi esse curso, algumas coisas ali para mim foi interessante, e começou a abrir alguns horizontes e tal, e foi, daí eu já comecei a não perder tanto, mas mesmo assim já não fechava positivo. E foi daqui, foi de lá, comprei mais um outro curso. E foi indo, daí foi uma fase assim que a bolsa virou, enfim, eu perdi todo o meu operacional. E aí quando foi um dia, isso já fazia uns 5 meses que eu tava nessa vida, das 8 da manhã às 2 da manhã, sentado na cadeira. Saía todo dolorido, ficar sentado, e a minha cadeira não era uma cadeira confortável, o meu notebook não era um notebook assim, daqueles, né, e foi indo, até que chegou um dia que eu falei, agora acho que eu tô bem perto do fundo do poço, não vai dar mais. E eu nasci em 81, e as pessoas da minha faixa etária de idade, principalmente os homens, a gente não chora. A gente foi criado de uma outra forma, era um outro ritmo. Eu perdi as contas dos instrumentos diferentes que a minha mãe usou para me bater. Era fio, era cabo de vassoura, era chinelo. Mão, né? A minha mão também era igualzinho. O que tinha na mão voava, né? Voava. As coisas voavam, né? Pano de prato. A única coisa que a minha mãe nunca fez foi dar um tapa na minha cara, nem na cara do meu irmão. Isso ela nunca fez. Eu já apanhei pra cacete assim. Mas nas costas, onde pegasse, né? Porque meu pai e a mãe separou, eu tinha 7 para 8 anos. E o meu irmão era bem novinho, meu irmão tinha 2 anos. E a minha mãe trabalhava em 2 empregos, em 2 restaurantes, para nos sustentar. Então eu fui criado meio assim como chefe da casa, porque eu cuidava do meu irmão, que era mais novo. E então minha mãe, assim, acho que devido à correria, e minha mãe é baiana, nervosa também, estressada, né? Não tem muita paciência e tal, então escreveu, não leu, o couro comeu, né? E ali, então, assim, e eu, como eu criei o meu irmão, sou o primogênito, então hoje a gente aprende que é mindset, que é isso, que é aquilo outro, mas na época eu nem sonhava o que era isso, psicológico. Hoje eu sei que o trade ele é 90% psicológico, e os outros 10% você divide da forma que você quiser. Porque se a tua mente não tá bem, você pode ter o melhor setup, a melhor plataforma, tá dentro da melhor corretora, que é a Clear. Boa, olha aí. Já tá catequizado. Ó o jabá. Arrasta pra cima. E não vai funcionar, porque a tua mente não tá legal. E aí eu parei e chamei a minha esposa no quarto. E daí, aquele dia eu chorei. E eu, pra mim era uma vergonha, assim, chorar na frente da minha esposa, dos meus filhos. Meu filho
tem 13 anos, me viu chorar 2 vezes, mas isso é algo meu. Ah, você é troglodita, mas sou eu fui criado assim. E ali eu comecei a chorar, e ela não entendia o que estava acontecendo. E eu falei, amor, acabou, não vai dar mais. Eu me emociono quando eu lembro, porque foi um momento assim muito difícil pra mim. E eu falei, amor, acabou, não vai dar mais. O dinheiro tá acabando e não entra na minha cabeça, não entra. Amor, eu não sou burro, eu não sou uma pessoa burra, eu entendo de tecnologia, mas não me entra na cabeça. Eu faço um negócio, não dá certo, eu faço outro, não dá certo. Ela, mas amor, acalma, você se dedicou tanto tempo a isso, não é agora, que você nunca desistiu de nada, você vai desistir agora. Eu falei, mas amor, não dá. Sabe quando você se sente um derrotado, né? Pode usar várias palavras, mas eu me senti um derrotado. E eu não admitia falhas, não podia falhar. E ela falou, calma, e ali eu fui me acalmando, fui parando de chorar. E daí eu me acalmei, eu falei, então vamos fazer o seguinte. Eu vou me dar mais 1 semana. Se nessa 1 semana eu enxergar uma luz no fim do túnel, eu continuo. Se não, terminou, vou distribuir currículo e vida que segue. E aí naquela semana eu falei, não, eu só tenho essa semana. Eu não tenho plano B. É isso que eu quero. Se eu parar agora, foi 6 meses da minha vida que eu perdi. Então vamos embora. Calma. Concentra. Vai com calma. E aí eu fui indo mais devagar, pensando mais, analisando mais. E aí eu vi um vídeo de um trader em que ele falou assim, os indicadores não estão lá para você trabalhar para ele, mas eles estão lá para eles trabalhar para você. Você que tem que pôr os indicadores para trabalhar para você, não você trabalhar para eles. Não pega o indicador do fulano, do ciclano, do beltrano, plote na tela e faça do jeito que está lá, porque quando ele fez por um propósito para trabalhar para ele. E daí eu falei, não, então peraí. Então, calma. Então, se eu ajustar aqui, se eu mudar a configuração aqui, e se eu trouxer ele para me dar o sinal quando acontece isso, então, aí a minha vida começou a mudar. E aí eu falei, bom, então, eu não tenho faculdade, não sou economista, não entendo de macro, de micro, de nada. Eu preciso trabalhar com o que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho. E o que tem aqui disponível para mim? Indicadores. Então, eu vou me tornar o melhor especialista de indicadores que existe. E comecei a usar tudo aquilo que eu já tinha estudado até então e comecei a aplicar nos indicadores. E ali eu peguei um que eu sou apaixonado e que se me fizesse uma escolha assim, olha, temos 100 trades aqui, cada um só pode escolher um indicador para operar e nunca mais pode mudar. Para mim é o estocástico. Cada um tem um gosto. Para mim é o estocástico. E daí eu peguei o estocástico, calibrei daqui, calibrei de cá. Quando dava o topo, ele dava o sinal. Quando dava o fundo, ele dava o sinal. Quando o sinal era falso. Não é que o sinal é falso, é que o mercado naquela hora teve mais volume. Um grande player comprou mais, alguém abriu posição, fechou posição e ele foi embora. Ele continuou. Então, ali é o stop e tal. Pronto. Aí naquela semana começou a mudar. Naquela semana começou a se encaixar. Naquela semana começou a dar certo. E aí quando você se acalma e começa a dar certo, o lado do imã muda, né? Porque o imã ele tem o lado negativo e ele tem o lado positivo. Então até então eu estava no negativo, naquela ânsia, naquela neura. E eu fiz errado. Eu precisava daquele dinheiro que eu estava operando para sobreviver. Eu fiz o caminho errado.
Hoje eu tenho consciência disso. Mas foi a forma que eu comecei. Até não dava mais pra... E qual que foi essa solução, digamos, que você encontrou depois de toda essa história? O que foi esse setup mágico? O que foi que te fez falar, puta, tudo bem, são os indicadores estocásticos que você tá falando, mas tem algum número desse indicador? Tem alguma coisa que você falou, putz, agora isso que eu encontrei que vai mudar minha vida? Você escolheu um ativo também junto com isso? Isso, daí nesta época que foi a minha mudança a minha virada de chave, que todo mundo fala, que na realidade virada de chave não existe. Você chegou naquele momento ali que você entendeu e se adaptou àquilo ali. Nessa época eu mudei para o dólar. Até então eu quebrava muito a cabeça no índice. Então nessa época eu mudei para o dólar e criei um setup meu. Isso foi a minha mudança. Até então eu usava setup de terceiros. E aí, vou usar o setup do fulano. Aí tinha hora que dava, tinha hora que não dava. Todo setup funciona. Todo setup funciona. E todos falham também. E todos falham. Você tem que saber ali gerenciar o risco. Que todo mundo fala, mas lá vem falar de gerenciamento de risco de novo. Mas quem tá vivo no mercado é porque sabe gerenciar o risco. Um dia você vai acordar e vai entender que o que funciona não é o setup, é o teu gerenciamento de risco. E quando eu ouvi isso lá no começo, isso é baboseira, isso aí tão falando isso porque não tem mais o que falar. Mas a gente aprende na prática que o que funciona é o gerenciamento de risco. O que te mantém vivo, não é nem o que funciona, é o que te mantém vivo no negócio, né? E a parte emocional, gerenciamento de risco, disciplina. Tudo. Se você pegar uma moeda aqui e falar todo dia, meio-dia, eu vou jogar a moeda pra cima, se der cara eu compro, se der coroa eu vendo, meu stop é 100, meu ganho é 200 pontos no índice, por exemplo, meu stop é 5 pontos no dólar e meu ganho é 10. Final do mês você fecha positivo. Por causa que a moeda é milagrosa, eu quero comprar essa moeda. Aí o que a pessoa fala? Vou comprar a sua moeda. Não, compra a minha moeda, porque essa moeda aqui é fantástica. 80% de assertividade. Mas os 20% que ela erra, ela te quebra. Por quê? Não tem gerenciamento de risco. E ali eu comecei a entender os conceitos do trade. E aí eu sou muito assim... Uns vão chamar de teimoso, mas eu sou muito obstinado, assim, eu faço dar certo. Eu falei, poxa, tanta gente fala mal, que 90% não dá certo, que 80% não dá certo, tem pesquisas mais terroristas, que 98% não dá certo e tudo mais. Eu falei, eu vou ser um dos 2% que vai dar certo. Eu vou ser. E aí começou aí. E foi, pronto. Aí começou a encaixar. Aí eu já comecei a ganhar mais, perder menos. Cara, nessa última semana que você se deu, a coisa começou... Nessa última, sim, parei aquela avalanche de perca. Aí eu falei, bom, então enxerguei uma luz no fim do túnel. Era o que eu precisava. Eu falei, então vamos embora. E aí começou a evolução. E foi indo, e foi indo, e foi indo. Ganhava, perdia, ganhava. Não era assim, né? E aí o negócio começou a encaixar. E começou a encaixar, e começou a ir. E aí uma coisa linda é a curva de capital, quando você vê a famosa escadinha ascendente. Aquilo é lindo demais. E não precisa fazer ela ganhando 30 mil, 40 mil, 50 mil por dia. Se você ganhar R$5 todo dia, você vai ver que forma uma escadinha, a coisa mais linda. E aí você olha aquilo e você fala, nossa, o negócio tá ficando bom. Agora eu tô bem. Então agora, se eu tô ganhando com um contrato consistente, agora eu vou aumentar para 2. Aí, ai meu Deus, agora e tal. E aí, acostumei com 2, vou para 3. E assim eu fui indo. E fui evoluindo. E fui aumentando a minha mão. E fui aumentando meu capital. E fui ganhando dinheiro novo. Porque recuperar o dinheiro que você perdeu, você não recupera nunca mais. Eu vou recuperar o dinheiro que eu perdi. Vai perder mais ainda. Então, vou fazer dinheiro novo. E eu comecei a fazer dinheiro novo. E o negócio foi encaixando. E foi dando certo. E eu fui tendo mais dinheiro. E com mais dinheiro você tem mais margem. Com mais margem você pode aumentar um pouco o número de contratos.
E aí foi dando certo, e eu fui me aprofundando cada vez mais nos indicadores. E fui me aprofundando. Já deixa eu botar um ponto aqui que eu acho que é importante, né? Que eu acho que muita gente bate na tecla. A questão da humildade, né? Até que ponto foi, ou você levou em consideração quando você foi aumentando a mão, né? Porque quando você vai aumentando a mão, é porque cresce o olho, você quer ganhar mais, e algumas pessoas falam, mas puta, o cara perdeu a humildade porque tá aumentando a mão aqui. Isso não aconteceu no seu caso e você conseguiu seguir dentro do seu gerenciamento de risco? Sim, lógico que eu não sou perfeito. A gente teve dias de fúria, teve dias de perca, mas é aquela assim, eu sei fazer. Eu sei fazer. Eu errei, mas eu sei fazer. E o que mudou a minha vida mesmo foi o dia que eu assisti o filme do Chris Gardner. Acho que aquele filme é incrível. Em Procura da Felicidade ou Em Busca da Felicidade. Tem a felicidade maravilhoso no meio. Aquilo ali. Que daí é o Will Smith e o filho dele, o Jaden, né? Que interpretam muito bem. E eu falei, cara, se ele conseguiu, eu também consigo. Que é uma história impressionante, né? E é verídica. E é o meu sonho, antes que eu parta ou que ele parta, eu conhecer ele pessoalmente. E falar, cara, obrigado. Teu filme mudou a minha vida. E aquilo ali eu falei, se ele consegue, eu consigo. Se o fulano consegue, eu consigo. E aí eu já tinha ganhado dinheiro novo e tal, investi em mais cursos. Eu falei, eu quero aprender outras técnicas, eu quero aprender outros setups, eu quero vivenciar o meu trabalho. Eu não quero ficar somente no meu computadorzinho aqui dentro da minha casa. E aí foi evoluindo, e eu fui cada vez mais aprendendo indicadores, E aí eu comecei eu já participava eu deixava ligado salas de analistas, né? Diversos. E aí ele falava, compra. E eu falava, não, mas pelo meu deu venda. E aí dava venda. Daí eu falava, acho que eu tô indo pro lado certo. Lógico, né? Todo mundo falha. Aí ele, agora é venda, gente, vamos lá. E o meu deu compra. Falei, não vou vender esse negócio não, pai. Isso daqui, olha, tá no fundo, tá? O estocástico tá estressadaço, tá? Vai respirar. E dava aquela Aí eu aprendi que o mercado respira. Até o mercado precisa respirar. Tanto para cima quanto para baixo. E nós, seres humanos, você que está nos assistindo, faz um teste. Você está respirando aqui normal, então a tua respirada ela é controlada. Mas tampa a tua respiração e segura o máximo que você conseguir. Quando você soltar, você não vai conseguir só fazer assim. Você vai encher o pulmão. O mercado é assim. Quanto mais ele segura a respiração, quanto mais ele fica sem respirar, quando ele dá o respiro, ele é maior. E aí eu comecei a entender a respiração do mercado, a dinâmica, o movimento. E aí eu parei de comprar topo e vender fundo. Tanto é que hoje o meu operacional, quando o mercado está lateralizado, é uma maravilha. Porque eu consigo acertar assim o comecinho do movimento, em algumas vezes. Algumas vezes a gente já pega metade do movimento ali. Por quê? Porque eu comecei a ter tempo de tela. E é isso que o pessoal muitas das vezes não entende. O pessoal assim, esses tempos atrás aí uma artista americana famosa foi catapultada agora para todo o mercado e a repórter perguntou para ela, falou assim, tá, tudo isso daí é por causa do teu trabalho e tudo mais? Ela falou assim, não, eu estudei, faz 20 anos que eu tô trabalhando, já passei por todos os teatros que você imaginar, já fiz todos os tipos de peça, mas esse catapultamento que eu tive agora foi sorte. Sabe por que foi sorte? Porque só 0,4% dos artistas do mundo são conhecidos pelo grande público.
E daí eu pensei comigo, eu falei, e o trading der 2%, nós estamos no céu. Pelas pesquisas, né? Porque é muito mais. Eu falei, então o que precisa? Disciplina, eu preciso ser mais disciplinado, eu preciso prestar mais atenção, eu preciso entender melhor. E eu comecei a me adaptar ao mercado, a entender, a viver, a sentir, a bater o olho, a identificar. E eu sigo quase todo mundo, eu conheço quase todo mundo do mercado, e eu sei o que um usa, o que o outro usa, e eu fui pegando aquilo e trazendo pro meu operacional, pro meu racional, pro meu bolso, pro meu bolso. Porque, por exemplo, assim, hoje eu tenho os meus setups baseados 100% em indicadores. Seja hoje eu já uso, além do que eu usava no passado, hoje eu uso um pouco de fluxo. Coisa que eu era relutante em usar fluxo. Não, se eu sou grafista, eu sou grafista. Então hoje eu aprendi que no mercado financeiro você não pode ter orgulho. Você não pode ser desumilde. Você tem que ter humildade. Fala, não, se o pessoal ali é porque algum fundamento naquilo ali tem. Porque não tem certo, não tem errado. Tem é o seu saber. E aí, então, eu fui criando algo ali que foi funcionando para minha realidade. Por quê? O pessoal fala aí de grandes traders, por exemplo, traders famosos. O setup dele funcionava, mas ele tinha 500 mil de margem. Aí ele pega o teu setup de 500 mil e fala, Martinha, ó, tô aqui o meu setup, ele funciona lindamente. Mas a Martinha tem 100 mil de margem. Não vai dar certo. Ou então pior, chega lá e fala, ó, Joãozinho, meu setup aqui funciona que é uma beleza, usa aí. Aí o cara tem 10 mil de margem, ou R$1.000 de margem, ou R$100 de margem. Não vai funcionar. Ele não vai aguentar o respiro do mercado. Quando o mercado respirar, e o mercado precisa respirar, você tem que ter uma faixa ali para trabalhar. É um trabalho. Trade é um trabalho. Você tem que deixar o trade trabalhar. Você tem que deixar ele evoluir. Tanto para vir pegar o teu stop, que a única certeza que a gente tem quando entra no trade é de quanto vamos perder. Pelo menos teoricamente, teria que ser, né? Porque muitos quando começam a perder, falam, não, vai voltar. Um pouquinho. Vai voltar. Não, ele não vai fazer isso comigo. Vai voltar. Ai, Senhor, se voltar eu não faço mais isso. Senhor, se voltar eu nunca mais eu estico o stop. Aí volta no teu preço. Aí você fala, não, se voltou no meu preço, agora ele vai. Aí ele voltou no teu preço só para te dar a oportunidade para você sair. Quem nunca? E depois vai embora, né? Então, quando você entende tudo isso e você começa a entender como que funciona, tudo muda. E aí foi encaixando. E foi indo, e foi indo, e foi indo. E eu continuei fazendo cursos. E um dia eu fui fazer uma imersão. E nisso eu já estava com um computador melhor e tudo mais. E de repente deu o setup cooler. E aí eu falei, pessoal, ó, presta atenção, setup cooler vai explodir na compra. E aí todo mundo, mas que setup cooler que é isso? Você falou isso aí na imersão. E daí até o professor falou assim, mas como assim setup cooler? Que setup que é esse? Eu falei, não é. É que assim, quando eu comecei a operar, eu tinha um notebook bem fraquinho. E quando entrava muito volume, muita ordem de compra ou de venda, ele acelerava o cooler dele, o ventiladorzinho, e travava. E aí, se o mercado estava em tendência de baixa, eu vendia e ficava esperando ele destravar. Quando eu via, às vezes dava certo, às vezes não dava. Quando tava em tendência de compra, aumentava ali. Meu Deus do céu. Travava. Aí, mas quando ele aumenta, isso assim, foi Puta muitas desespero, vezes. hein, Martinho? O cara quer Pelo amor Você de tá Deus. louco, velho. Daí, quando eu entendi aquilo, eu falei, bom, entrou volume. E eu vendia e eu comprava. E aí eu falei, galera, ó, vai dar compra. Ó, computador setup, começou a travar. que aí todos os notebooks em volta começou a acelerar. Por quê? Volume de dados. Volume de informação esquenta o hardware, o computador esquenta e a ventilação acelera para resfriar.
de repente, deu uma comprona. Daí o pessoal falou assim, rapaz, mas explica isso, como é que você... Aí eu fui explicar que eu tinha um notebook e tudo mais e tal. Então até isso, assim, no desespero de dar certo... Mas você não continua com esse setup? Não, hoje pelo amor de Deus, né, gente? Conta pra gente. Gente, fique claro, ele tá falando que não faz mais isso. Imagina Amor, você isso é fica esperando emoção. voltar. Hoje vai lá no meu Instagram, não opero mais com o notebook, meu computador não trava mais. Até porque, colocando uma situação séria aqui, pô, você já cresceu bastante nisso, você já Sim. tem consistência. Sim. Você viu que ter uma infraestrutura boa faz muita diferença para o fundamental. desempenho É fundamental. profissional do trader, né? Porque assim, uma coisa é, eu vou entrar na bolsa porque eu quero ganhar R$10 por dia, R$50 por semana, R$200 por mês. Pra mim tá bom. Um notebook, um celular, desde que você saiba o que você está fazendo, funciona. Funciona. Ah, não. Eu quero viver de mercado. Aí é outra conversa, né? Aí, Cabeça de profissional. então, assim, se você quer ser um profissional, é igual você falou, tem que ter a mente de um profissional e se especializar. Então, assim, eu vou ter um escritório de contabilidade. Vou atender um cliente só. Vou trabalhar da minha casa. Não, vou atender 2, vou atender 3, já estou com 10 clientes, aí vou ter que ter um escritório, uma estrutura, uma secretária, eu vou receber os meus clientes. É uma evolução natural. O trade é da mesma forma. Então eu vou operar com mais contratos, vou operar com 10, com 15, com 100, com 1.000, depende do bolso de cada um. Você tem que ter uma estrutura, um belo de um computador que não trava, uma bela de uma internet, É verdade. né? 2 internets, se for possível. Então, hoje eu tenho meu computador, a minha internet ela é cabeada, ela Seu vem no direto, meu no break, Sua cadeirinha confortável. né? E esse é o principal. Gente, invistam na Cara, eu cadeira. vou te falar que isso faz muita Faz muita. diferença na É. vida. A gente fica sentado trabalhando, né? Hoje, 8, meu 10, 12 Deus. horas por dia. Como uma cadeira boa faz diferença. A tua poupança agradece. As costas. Literalmente, o corpo inteiro literalmente. agradece. A poupança. Ela vai te amar. Dê um presente pra você mesmo. Então, assim, você tem que montar. E outra, pra você entrar no ambiente. Não, agora eu sou um profissional. Então, hoje eu tenho meu escritório. Então, eu chego no meu escritório, tomo meu cafezinho. Quando eu abro a porta para operar, eu entro dentro da minha mini corretora. Eu me sinto dentro de um... Isso que horas? Isso às 8 da manhã eu já tô lá dentro já, porque eu gosto de ouvir algumas notícias e tudo mais, tá? Mas quando eu saio de casa, eu já saio já no personagem, digamos assim. Então já ouço notícias, como que tá lá fora. Eu tenho 3, 4 sites que eu monitoro as notícias. Dentro de alguns desses sites, eu monto meu portfólio para ver como que tá. Se lá fora tá desabando o mundo, se tá caindo, se tá subindo, para eu já começar a montar o meu dia na minha mente. Então, quando eu sento... Traça a sua expectativa para com a minha expectativa pro dia, entendeu? Às vezes pode estar certa, às vezes pode estar errada, mas ali eu já me preparo para aquilo. E vamos embora. E ali o meu dia começa. Então, as minhas primeiras operações, eu gosto de fazer operações bem levezinha pro meu potencial, pra minha margem, porque eu não tenho banco. Quem tem banco é jornaleiro, né? Eu tenho margem na conta. Então, eu vejo lá a minha margem e falo, não, então, pra mim isso daqui é leve. Então, ali eu começo a sentir o mercado. Opa, realmente tá indo pro lado. Então, agora eu vou esperar um respiro. Se ele respirar, aí eu vou entrar com um número de contratos maior e tudo mais. Opa, e eu tenho meta. Deu a minha meta, pode ser 9h30, pode ser 10h40, pode ser 11. Se até meio-dia e meio não deu, o que deu, meio-dia, papai, e finalizou o dia. Não opero à tarde. Isso sou eu. Pra mim, operar à tarde não funciona. Tem pessoas que operam à tarde
ganham maravilhosamente, acertam. Para mim não funciona. Eu gosto de movimentos rápidos, amplos. Então para mim funciona. Então assim, hoje, né, eu já me conheço melhor. Não sou a última bolacha do pacote. Apesar de alguns amigos me chamar de um mestre dos indicadores, né? Porque eu entendo muito de indicador. E eu gosto, eu sou apaixonado. E quando eu tava falando dessa imersão que eu fiz e acabei pulando, teve alguns alunos que fez algumas perguntas e o professor ali acabou não sabendo responder e eu sabia. E daí eu falei, rapaz, eu não tô tão mal não, porque não estamos pagando aqui e algumas coisas eu sei que, lógico, a gente não domina tudo. Sim. É impossível. Características de cada um. Né? Eu, por exemplo, se me perguntar alguma coisa aqui de fundamentalista, eu vou passar vergonha. Não sei. Se me perguntar de commodities, eu vou passar vergonha. Você pergunta pra Marta, um gol de letra. Então, cada um tem a sua especificidade. E eu ouvi um trader muito antigo que ele falou assim, gente, cuidar de uma galinha é fácil. Agora eu quero ver você colocar 5 galinhas ali e cuidar das 5. Você não consegue pegar nenhuma nem outra, você fica sem as 5. Então eu falei, não, vou me tornar especialista em uma área. Vou ganhar dinheiro com essa área. Eu vou ser bom nessa área. Hoje, mini dólar. Depois eu voltei pro índice. Mas eu operei bastante dólar. O índice, pra mim, foi um desafio. Eu falei, não é possível que eu não vou... O índice é muito desaforado. Eu não vou ganhar dinheiro com esse menininho birrento aí que vai pra cima e vai pra baixo e esse cavalo indomável aí. Eu vou ganhar dinheiro com ele. E hoje eu opero muito mais índices, mas muito mais índices mesmo do que dólar. Por quê? Porque eu entendi que o índice, o próprio nome diz, ele é um índice. Então se você analisar só o mini e só o cheio, e você não tiver outros indicadores e outras ferramentas e até mesmo outros ativos, para você poder analisar o mini, você tá dentro de uma Ferrari com freio de mão puxado. Você não está utilizando todo o potencial dela. Então hoje não, hoje eu tenho vários indicadores, hoje eu tenho um indicador fantástico, a evolução no tempo, que eu acho ele um divisor de águas. É algo assim que eu uso muito, então eu acompanho os players. Hoje você já é muito mais versátil, né? Sim. Tá interessante, a gente tá chegando aí nos seus 4, 5 anos, que você falou desde o período que você começou a estudar mesmo, e hoje você vê que de fato não eram os 6 meses, os 6 meses você deu um start ali, uma mudança de chave, mas hoje, depois de 4, 5 anos, que você se tornou um trader de fato consistente, aumentou a mão, fala de gerenciamento de risco, fala de disciplina, um pouco mais de humildade, por mais que tenha os dias de fúria. É o famoso... Tem um estudo que fala que para você se tornar especialista de alguma coisa, especialista são 10.000 horas. 10.000 horas, não é 10 minutos. E o que eu vejo hoje em dia é o pessoal comprando ilusões e muita gente vendendo ilusões para quem quer comprar. Não digo nem vender sonhos, porque quando você vende um sonho, ele pode se realizar. Mas quando você vende uma ilusão, nunca ela vai se realizar. E o pessoal hoje entra no mercado e aí vê os traders, que nem tem amigos nossos que falam, os traders boletudos, né? E daí acha que aquilo foi com 3 meses, foi comprando o setup do Zezinho, foi comprando o setup do Luizinho, foi comprando o setup do Huguinho. E não, aquilo foi choro, aquilo foi lágrima, aquilo foi noite de sono perdido, aquilo foi desespero, aquilo foi dias de você querer largar tudo e jogar fora. De limite mesmo. De limite, de estresse mental, de você se achar um lixo, de você se achar um nada. De você psicologicamente, uma pessoa que sempre... Todos nós somos capazes. Todos nós somos boas pessoas. Se você pegar a pior pessoa desse mundo, se você procurar bem dentro dela, você vai achar bondade. Você vai achar algo de bom nela. Então, todos nós temos bondade dentro de nós. Todos nós somos bons em alguma coisa. Eu faço o melhor café no mundo. Então, eu sou especialista em fazer café. Eu sou bom naquilo. Eu sou bom de não perder horário. Deu 5 horas da manhã, eu tô acordado. Eu sou bom naquilo. Eu sou bom de fazer arroz. O meu arroz, você peneira o meu arroz. Cara, eu sou bom naquilo.
Então a gente se menospreza tanto e a gente quer sempre mais. Quer sempre ser mais. E o que a gente já tem, nós não damos valor. E se no mercado financeiro você não der valor no pouco que você já tem, no muito você não vai chegar. Concordo. E isso, falando um pouco de filosofias religiosas, isso é bíblico. Se fores fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então, assim, dê valor nos R$5 que você está ganhando, nos 10, nos 100. Se para você R$100 é pouco, dê valor. Porque dinheiro não aceita desaforo. E aí, eu cheguei na fase de deslumbramento. Que quando eu ganhava uma certa quantia, eu falava, tá louco, ganhei só isso hoje. Porcaria. Olha quanto que eu deixei na mesa. Olha quanto que eu deixei de ganhar. Aí veio a fase de respiro financeiro meu. E aí comecei a já não acertar mais, que eu queria buscar mais e pesar mais a mão além daquilo que eu já estava acostumado. Mas isso foi na época de pandemia ou já... Já foi. A época de pandemia foi agora há pouco, né? Então foi ali já um pouco da metade pra frente da pandemia. E ali eu comecei a ter um downgrade forte. Foi. Aí eu falei, não, pera aí, calma. Eu sei fazer. Pera. Eu tô fazendo errado. Calma. Vamos voltar pra escadinha. Vamos fazer a escadinha bonitinha de novo. Você tava errando no gerenciamento? Eu tava errando no gerenciamento. A autoconfiança chega uma hora que ela toma a gente. E aí você acha que não vai errar mais. E aí você fala, bom, já que eu não vou errar mais... Deixa eu aumentar a mão Pra que aqui. que eu vou entrar só com isso aqui? Eu vou entrar com 3 vezes mais. Aí você começa a ver o pessoal no Instagram e nos outros lugares com boletas astronômicas. E aí você fala, se ele pode, eu posso também. Só que você não tem a margem que ele tem na conta. E às vezes aquilo também não é real. Porque hoje em dia é bem complicado saber o que é real e o que não é real. E aí sim, eu sou ser humano, eu falhei, tive um downgrade grande e falei, não, peraí, vamos voltar para a escadinha inicial. Vamos de novo, isso daqui é um trabalho. Isso daqui não é uma competição. Eu não tô aqui para competir em ter a maior boleta do Instagram. Eu não tô aqui para competir para ser o que mais acerta. Eu tô aqui para fazer o meu patrimônio render. E continuar vivendo disso. E isso é a minha vida. Eu não tenho plano B. Naquela semana que eu chorei com a minha esposa, eu falei para mim mesmo, eu não tenho plano B. É isso que eu quero para mim. E aí eu falei, opa, peraí. Então, vamos voltar. E graças a Deus, novamente voltou a ser o que era. Então a gente vai passo a passo, vai tranquilo. Tem dias de ganho, tem semanas de ganho. Meu track record foi de 63 dias sem finalizar o dia negativo. Então tudo isso mentalmente vai servindo de escora para você falar, não, se você fez uma vez, você faz 2, você faz 3, mas vai no teu ritmo, vai do teu jeito. Então, assim, hoje eu olho muito para os meus filhos, eu olho muito para minha esposa, para minha casa. Então, antes, eu tinha uma vida tranquila, mas assim, regrada. Então, hoje eu viajo, hoje eu moro numa boa casa. Os meus filhos... Isso graças ao trade. Graças ao mercado financeiro. Graças ao mercado financeiro. Então, hoje os meus filhos podem entrar numa loja de brinquedo e escolher um Lego, porque Lego... Não é fácil quando os filhos gostam de Lego. Os meus eu nem apresentei ainda. Então, então nem apresenta. Lego, patrocina nós, Lego. Porque, olha, não é fácil. Assim, é maravilhoso os brinquedos da Lego, assim. E o meu filho mais velho, o Gabriel, ele tem 13 anos. Ele tem uma paciência e eu gosto de dar pra ele, assim, pra ver depois pronto.
Então ele tem o dragão com 500, um dragãozinho desse tamaninho assim, tem 500 peças. Não sei aonde que cabe tanta peça naquilo. Aí ele tem uma águia, coisa mais linda assim, 600 e poucas peças. Não faço nem ideia quanto custa isso. É mais ou menos R$1 por peça. Que caro, meu. O cálculo é mais ou menos R$1 por peça. Que nem nós saímos da corretora ontem. Tá pior que figurinha da Copa do Mundo, pô. E daí fomos numa loja de brinquedo ali no shopping, e aí eu tava mostrando pro meu irmão e tal. Então, quando a gente acha uma promoção que é 80 centavos por peça, 50 centavos por peça, nossa, então pode levar que que tá bom. Então, assim, hoje o mercado financeiro me proporcionou uma vida que talvez se eu tivesse aonde eu trabalhava até então, eu até poderia ter, mas estaria há anos luz à frente. De muito mais tempo. Levaria mais tempo. E mesmo por tudo que eu passei e por tudo que aconteceu comigo, eu me acho uma pessoa, assim, vencedora. Primeiro por persistir. Tive vontade de desistir, perdi as contas. De quantas vezes eu falei, não vai dar, isso não é pra mim, eu tô dando murro em ponta de faca, não vai. Então são crises existenciais que a gente passa e que depois a gente aprende que isso é normal. E hoje, por exemplo, a gente tem um foco, a maioria do mercado está focando muito em psicologia do trader. E eu acho que isso é fundamental, porque o que arrebenta qualquer um é o psicológico. Então, às vezes, aquele dia, você brigou com a esposa, discutiu, as notas dos teus filhos não estavam legal, aquilo te abalou. Não opera. Não opera. Tomou um loss, tomou 2, não se vinga do mercado. Porque o mercado não é brincadeira. E assim, principalmente nós que hoje temos acesso a grandes instituições, quando você entra na corretora, você vê lá 100 cadeiras, 200 cadeiras. Gente, o mercado não é brincadeira. Aí você acha que você, com uma semana, vai ganhar do cara que fez mestrado, pós-doutorado, estudou em Harvard, em Cambridge, em Massachusetts, na NASA. E tem experiência ainda. E tem experiência e você lá fala, não, gente, arrasta pra cima aqui, vem comigo que você... Para, gente. Para. Realidade. Realidade que, infelizmente, quem está entrando, a maioria das pessoas que entram no mercado, ela acaba pegando um atalho e esse atalho impede ela de entrar pela avenida principal e ir galgando o espaço dela aos poucos, e indo aos poucos e criando uma nova vida, assim como eu criei. Então, eu lembro do meu passado e eu falo, foi um aprendizado, mas eu não quero mais aquilo para mim, eu quero evoluir. Porque eu, como a maioria dos paulistas, o meu primeiro emprego foi servente pedreiro. E na época não tinha bitoneira. Era na enxada, era na mão. Então, nossa, quando ia encher laje, aquele dia nem trabalhar não queria. Ia porque precisava mesmo. Eu cheguei a morar aqui em Jandira. E nós trabalhávamos ou em São Paulo ou em Osasco. Então, 5 horas da manhã levantava, pegava trem lotado, chegava na obra, e correria, e a gente mexe com massa e coisa arada e tal, daí de tarde, né, tentava se arrumar ao máximo, mas às vezes esquecia um pouquinho de massa na orelha, atrás da orelha, daí ia embora, e aí os amigos tiravam sarro, e as meninas olhavam aquilo, e esse daí tá, não sei o que tem. Então assim, toda essa fase assim eu passei, foi maravilhoso. Eu não, que nem hoje eu trago isso dentro de mim como algo muito bom. Então assim, eu falo pro pessoal, gente, eu fui servente pedreiro, eu fui frentista de posto de combustível, essa cicatriz que eu tenho aqui no dedo, o pessoal acha que não vai conseguir ver, mas eu era ajudante de cozinha, cortando tomate aqui, a faca passou aqui, cortou. Essa cicatriz, eu tenho uma outra cicatriz aqui do lado, que eu trabalhava numa fábrica de esquadrias metálicas, soldando janela, escapou e cortou aqui.
Já fui chão de fábrica, montei plaquinha. Nessa empresa que eu trabalhava, aí eu já tinha um grau de estudo maior, porque eu era eletrotécnico, né? E daí um dia o encarregado, o patrão comprou 10 mil resistores, capacitores, verdinho. E aí ele colocou na mesa, assim, 10 mil capacitores e falou: Jean, conta aí e vê se tem os 10 mil. Eu falei: não acredito que ele vai fazer isso comigo. Daí eu falei: tá, né? Então, Mas ele tá falando sério. Sério? Porque era assim, tudo é psicológico. Ele era o encarregado da produção, mas ele não tinha muito estudo. Eu tinha sido contratado e estava cursando um curso técnico. Na mente dele, o patrão tinha me contratado para me colocar no lugar dele. Então, os piores serviços, as piores coisas, ele jogava para mim fazer para ver se eu desistia. E eu não sou uma pessoa de desistir fácil. E daí, sou birrento, teimoso. E aí eu contei os 10 mil, mas na hora de fechar a soma, eu fiz montinhos de 10, mas na minha mente eu esqueci que os montinhos eram de 10 e eu achei que os montinhos eram de 5. Aí a soma não bateu. Ele falou: não, então conta de novo. Aí vai eu contar de novo os 10 mil capacitor. E daí, foi nessa mesma empresa que o gerente saiu e tal, e daí veio o convite do patrão e comercialmente a minha vida mudou. Então eu já passei por muita coisa na minha vida, muitas histórias, em que serviu de base para hoje, quando eu perco a linha, eu falo: opa, peraí, você quer voltar? Se você quiser voltar, beleza. Mas se não, para e foca. Presta atenção no que você está fazendo. E eu relutei muito tempo mesmo sendo relativamente curto, esses 4, 5 anos, em falar alguma coisa, em dizer alguma coisa, ou até mesmo em instruir, porque assim, eu vim machucado por uma instrução mal feita. Alguém no passado me prejudicou por me instruir mal instruído. E eu não queria passar por isso. E daí eu relutei muito. E aí os amigos foram falando: cara, você conhece, você entende, olha, vou fazer um curso, quer falar um pouquinho no meu curso? Daí eu falo: tá, então eu falo. E daí eu criei um módulo de indicativos, que é a minha especialidade. E aí quando chegava o meu módulo que eu falava e eu terminava e dava aula, daí eu ficava apreensivo, daí perguntava: e aí, o que os alunos achou? Cara, adoraram, olha. E daí a pouco os alunos mandavam mensagem: parabéns, fantástico. Nem conhecia esse indicador, nem sabia para que funcionava. E aí eu falei: que legal. De certa forma eu tô agregando algo na vida de alguém que lá atrás não foi agregado na minha. E aí eu tomei gosto, e aí eu gostei. E aí eu falei: que legal. E aí mais amigos foram convidando e tudo mais e tal. E daí eu falei: bom, então vou compartilhar o meu conhecimento. E aí foi quando eu criei o meu canal. Então tem os meus vídeos lá compartilhando o meu conhecimento. Alguma coisa a gente compartilha no Instagram. Sou meio ainda travado, não sou blogueirinho. Tô tentando, tô aprendendo, né? Inclusive meu irmão me cobra muito: faz vídeo, faz isso, faz aquilo. Não é o meu habitat, né? Mas para ajudar as outras pessoas eu me propus mesmo a fazer isso, porque eu vejo assim que há uma lacuna muito grande no mercado, no sentido assim não sei se é bem essa palavra, mas no sentido assim de uma pessoa, de um paizão, assim, pra não assim falar: amigo, eu sei fazer isso daqui, é só você se adaptar a isso daqui, tá legal. Aí eu falei: não, eu vou por uma outra vertente, eu vou pela vertente que funcionou pra mim. Eu vou ensinar as pessoas a elas mesmas desenvolver o racional delas e o setup delas. Porque psicologicamente, quando você é dono de alguma coisa, você confia. Você acredita, você se empenha mais. Pô, isso aqui é meu, foi eu que fiz. Ah, que bonitinho, olha, foi eu que fiz, foi eu que modelei. Não, nesse daqui eu confio. E o setup, ele é da mesma forma, ele vai direto no psicológico. Poxa, eu que criei. Eu sou o pai da criança.
Eu sou capaz. Se eu criei um, eu crio 2, eu crio 3. Por quê? Vou operar a Petrobras, o setup que funciona no índice, pode ser que na Petro não vai funcionar, vou ter que criar um outro. Então você cria pessoas autônomas. E daqui um pouco surgem Neymares da vida do mercado financeiro, Pelés da vida do mercado financeiro, e lá na frente o cara vai falar assim, e para mim vai ser o maior orgulho. Poxa, olha, lá atrás quem me ajudou foi o Jean. Como hoje, né, a gente tem vários colegas de trabalho que tem essa satisfação. Poxa, eu estava indo de mal a pior e quando eu te conheci, minha vida mudou, os teus ensinamentos mudou. E eu falei, eu não quero ser mais, eu não quero ser igual. Cada um tem a sua particularidade, respeito todos. Tanto é que assim, hoje eu devo ter investido em mim. De cursos, seja eles presenciais ou online ou livros, mais ou menos uns 60, 70 mil reais. Mas isso ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Que eu investi em mim. E eu prestigio o pessoal. Pô, Jean, hoje você é trader, você é consistente, você não precisa estudar. Precisa. Além de precisar, eu gosto de, às vezes eu vou lá fazer o curso do fulano. Tudo que ele falou lá pra mim eu já sei, mas teve um negocinho ali que ele falou que eu falei, pai, isso daqui... É que depois de um tempo, a gente estuda não é procurando grandes novidades. É aquele detalhezinho que às vezes lá atrás você não falou, você até viu, mas você falou, putz, não tinha dado bola, não tinha olhado desse jeito. E sempre vai ter alguma coisa assim. O olhar de outra pessoa daquilo ali. Fora da bolha, né? Isso. Porque às vezes você cria uma bolha em volta de ti e não consegue enxergar mais. Não, eu sou bom. Sou o top. E não. Daí eu vou lá, faço um curso com a Marta, falo, nossa, essa sacada aqui da Marta e tal. Eu enxergava esse indicador dessa forma, agora eu vou olhar dessa forma também. A evolução do tempo mesmo, né? Foi de um curso que eu comprei e o professor ensinando, eu falei, olha, tem fundamento. E hoje tá dentro do meu setup. E outro, o que eu gosto muito? Network. Então, pode ser da minha categoria, não da minha categoria, então eu gosto de estar junto, de fazer curso para estar junto, para prestigiar, para ajudar, participar de eventos, trocar ideias, conhecer pessoas e tudo mais, e ajudar. Então, a gente nunca pode parar de aprender. Nunca pode estacionar. A gente tem que sempre se desafiar. E nunca ter competição. Então, assim, de todo o pessoal do mercado que eu conheço hoje, eu praticamente sou amigo de todos que eu conheci pessoalmente. Por quê? Porque eu sei respeitar a ideia dele, a filosofia dele, e não tento impor a minha, engula a minha. Eu sou o dono da verdade. Igual a gente sabe que, infelizmente, tem muitas pessoas que são assim. Né? Não, é só eu que sei. Tudo isso daí era mato, e foi eu. Se não fosse eu, nada disso aí existia. Eles podem não aceitar, mas eu sou o cara. Pra mim não serve. Então a gente tem que se colaborar, tem que se ajudar. E uma coisa que pra mim foi muito difícil psicologicamente, isso me punia muito, até pela minha questão religiosa. E quando eu tirei isso da minha mente, naquela época, me ajudou a evoluir bastante, era assim, eu falava assim, poxa, se eu tô ganhando, alguém tá perdendo pra mim. Eu tô prejudicando alguém. Eu tô prejudicando alguém, meu Deus. E aquela pessoa que perdeu, às vezes ela não tem aquele dinheiro, ela tá perdendo pra mim. E aquilo começou a me abalar. E aquilo começou a me abalar, e me abalar, e me abalar. E aí quando foi um dia eu falei assim, peraí, se eu parar de operar hoje, essa pessoa vai continuar perdendo? Vai. Os vendedores vão perder para os compradores quando o mercado for de alta? Vai. Os compradores vão perder para os vendedores quando o mercado for de baixa? Vai. Eu tando ou não tando? Tá tudo justo. Então, tô dentro. Aí aquele sentimento de culpa
saiu. Porque eu falei, é um dinheiro justo. Eu trabalhei por ele, eu estudei por ele, eu sofri por ele, eu me capacitei para ele. Então é justiça, é questão de justiça. Eu não simplesmente, alguém me pegou e me colocou aqui e falou, ó, agora pode fazer isso daí que vai dar bem e tal. Não, eu corri atrás, foi tudo difícil para mim, não foi nada fácil. Então eu falei, não, então aí eu tirei esse sentimento de culpa e até hoje a gente aprende. É um trabalho assim que todo dia você aprende, todo dia você conhece pessoas novas. Hoje, por exemplo, estou participando de uma experiência nova graças ao mercado financeiro. Então assim, o mercado financeiro me proporcionou viagens, o mercado financeiro me proporcionou uma boa casa. O mercado financeiro me proporcionou um bom carro. O mercado financeiro me proporcionou almoçar e jantar em restaurantes que antes eu falava, jamais eu vou pagar um valor desse para comer num lugar desse. E hoje eu pago porque o mercado financeiro me proporcionou isso. E eu como, dá pra perceber que... Não, eu acho que é mais que isso também, eu acho que tem uma questão de networking também, que foi proporcionado pra você por toda... E essa experiência toda de vida também, né? Putz, de dedicação, de resiliência, daquilo que você trouxe pra sua família também, enfim, dos desafios que você compartilhou com a sua esposa ao longo do tempo e chegou até aqui. Eu de verdade, cara, assim, passou, Martinha, não sei se você sabe, mas passou quase 1h30 aqui, a gente escutando. Praticamente a gente escutou a história do Jean, nem participou. Meu pra Deus, fala demais. Pra mim foi uma das histórias mais incríveis que a gente já escutou aqui no Gamecast. E assim, eu fico muito feliz, cara. Fico muito feliz de escutar uma história dessa, assim... não só pela sua experiência de vida, por tudo que você trouxe, que só isso eu acho que já seria incrível, mas por mostrar os resultados de fato, quando eles acontecem, como eles acontecem, porque no nosso trabalho, na minha profissão, a gente apanha praticamente todos os dias de gente batendo que não acredita, que desconhece, é o vendedor de ilusão que você falou, e figuras grandes do mercado também, tá batendo no day trade. Cara, acho que o seu relato, você trazendo isso aqui, como é que eu posso falar? Acho que é uma ducha de água quente, né? Um alento, né? É um alento, eu acho que é um alento, porque a gente fica feliz de ver que realmente tem pessoas que chegam lá. E como é que elas chegaram lá e por que elas chegaram lá? Essa é a minha discussão toda. Todo mundo fala, 98% perde dinheiro. Por que perde dinheiro? E ninguém fala o porquê que perde dinheiro. Eu acho que o que você trouxe aqui foi uma história maravilhosa de vida, de superação, de tanta coisa do que a gente fala aqui no dia a dia. Então eu fiquei muito contente com essa história. De verdade, assim, dá uma satisfação enorme sentar aqui e escutar e independentemente se quanto tempo demorou, cara, é incrível, assim, parabéns por onde você chegou e de verdade que a gente fica muito feliz por isso, né, Martinha? É isso aí, obrigado por compartilhar com a gente a tua história, realmente inspira, né, você mostrou aqui todos os pontos que a gente fala sempre, né, mas você mostrou contando a história de quando deu errado e como você fez pra consertar e mostrando a tua humanidade do tipo... Às vezes você erra ainda e você se coloca de novo no caminho e fala, não, eu não quero voltar ali, é daqui pra frente. Porque isso é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, né? Cara, e funciona, entendeu? Funciona. Porra, você é o que você falou, eu faço parte dos 2%, mas por que você faz parte dos 2%? E você contou toda a história aqui, por que você faz parte disso. Perfeito. E funciona. Funciona, esse é o ponto. Enfim, Martinha, muito bom, hein? Demais. Pô, tá mas falem vocês agora. Mas olha, a gente não tem mais o que falar. As pessoas não aguentam mais escutar a nossa voz aqui já. Martinha, de onde você veio? Pra onde você vai? Ele tava falando dos talentos dele, né, Beto? Eu falei pra ele cantar em vez de pedir uma música no final. Tem ideia que me conte a sua história? É isso. Quer fazer um jingle, Jean, na propaganda que a gente vai fazer aí? A gente faz. Segura aí, vai pensando no seu jingle. Vai pensando, e a gente faz a chamada do Gamecast e a gente faz o jingle. Redes sociais, você falou das suas. Por favor, quais são as suas redes sociais? Eu tenho 2 redes sociais. Eu tenho o Jean Lira Trader e tenho o Jean Lira Oficial no Instagram. No canal do YouTube é Jean Lira Oficial. Então tem lá os meus vídeos e tal. E agora eu vou começar a
além de colocar mais conteúdos, eu quero começar a fazer lives, principalmente no YouTube, que dá pra gente mostrar a tela mais bonitinho, né? E transmitir ainda mais esse tipo de conhecimento, porque assim, hoje eu sou um dos grandes defensores da bandeira de que faça no tempo certo. O pessoal fala assim, mas eu preciso ganhar dinheiro e tal, eu não posso perder. Quando você vai estudar administração, primeiro você perde 4 anos, para no 5º ano, se você sair empregado, você começar a ganhar. Por que você perde? São 4 anos de mensalidade da faculdade, são 4 anos de transporte escolar, são 4 anos de alimentação, são 4 anos de tempo, de 4 a 5 horas de segunda a sexta, e os sábados e domingos para poder fazer prova e tudo mais. E a pessoa não entende por esse lado, que toda profissão você começa perdendo. Toda. Você vai estudar medicina, você começa perdendo 6 anos. Depois de 6 anos, dependendo do que for se especializar, você perde mais 2 ou 3. Para depois de 8, 9 anos, você começar a ganhar. E quantas pessoas você conhece também, Martinha? Quantas pessoas você conhece que começaram uma faculdade e largaram no 3º ou no 4º ano, ou que começaram uma carreira e desistiram depois de 10 anos e mudaram a carreira também? É aquilo que a gente sempre discute, Jean. Eu acho que assim... Vamos ter Copa do Mundo agora. Isso. São 24 jogadores? Isso, acho que esse ano são 26, muda um pouco. O plantel inteiro, 36. Vamos jogar 36, vai. Quantos chegaram Quantos jogadores de futebol tem no Brasil? É isso. Tira do Brasil, quantos jogadores de futebol do Brasil que jogam na Europa, que já são a elite, digamos assim, tá? Quantos deles estão na seleção? 1%? 0,000%? E aí cai tudo em cima de nós. Nós 3. Você acha que eu não sofro? Quando aparecem essas reportagens no jornal, em alguns lugares, no outro dia, meu WhatsApp tá cheio de mensagem. No outro dia. Jean, mas esse negócio que você faz aí dá certo mesmo? Ai, Deus. Vi uma reportagem, lembrei de você. Fala, lembra de mim nos 2%. Quando sair a pesquisa, você lembra de mim do lado ao contrário. Exato. Quando fala assim, 99% não vai, eu sou 1. Então hoje eu defendo a bandeira do 1%, dos 2% e do tempo. Então, pessoal, hoje, por exemplo, a gente falou do jabá, né? Mas hoje nós temos simulador. Hoje nós temos várias facilidades que as corretoras nos dão, como corretagem grátis e tudo mais. Então hoje, assim, com o mínimo de investimento, você começa a se especializar naquilo que você quer, na vertente que você quer estudar, para daqui 2 anos, 3 anos, você, quando estiver ali dominando a tela e batendo o olho, falar, não, agora eu entendo o que eu estou fazendo, aí sim você começa a colocar o seu dinheiro em risco. Hoje é totalmente possível fazer isso, mas não. O pessoal quer cair no conto do vigário e achar que em uma semana... É isso. Ele vai, então não é assim. Então hoje eu defendo essa bandeira. Obrigado. Jean, mas você passou por tudo isso para... Sim, eu vim pelo caminho mais tortuoso, mas hoje eu não quero que você venha pelo caminho tortuoso, né? O inteligente, para finalizar, aprende com os seus próprios erros. Eu pus a mão nessa caneca que ela tá quente, eu sei que eu não posso pôr a mão nela que eu vou queimar. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Eu vi o Jean pôr a mão na caneca quente, ele queimou, não vou pôr a mão. Então, pessoal, aprenda com o erro dos outros. Sejam sábios para não sofrer o que os outros sofreram. Então, muito obrigado. Perfeito. A gente agradece. Produção, o Gamecast tem redes sociais? Você que chegou faz uns 10 minutos, você nem escutou o episódio aqui do Jean. O Gamecast tem redes sociais? Procurar meu microfone aqui pra falar. Procurar microfone? Se você quiser vir aqui, produção, faz tanto tempo que você não aparece. Não, produção, vem aqui, a Martinha fala. Então, Martinha, quais são as redes sociais? No Instagram, @GameCastOficial, gamecast.com.br, todas as plataformas de transmissão, é isso? Produção. YouTube também. Será que dá pra mandar o André embora e deixar a Martinha aqui, cara? Porque ele já participou de 150 episódios e ela já não sabe até hoje as redes sociais e ela já sabe. É isso.
Obrigado, viu, por ter vindo hoje. Gente, fantástico. Jean, Sempre que quiserem, estou à disposição. Podem legal. remarcar já para semana que vem, se fantástico, quiser. fantástica história. Obrigado, parabéns Obrigado. de novo. Mesmo, incrível. Obrigado. Por pessoas como você, que a gente trabalha, que a gente se dedica tanto. É claro que a gente se dedica para todos, mas Sim. a gente quer que todos tenham o resultado que você tem, independentemente da história de cada um. Enfim, então parabéns, muito obrigado por estar aqui no Gamecast e contar essa história. Então, antes só de finalizarmos, Jean Lira, o convidado sempre pede uma música. Você vai pedir ou vai cantar? Eu vou cantar. Olha só. Ó, adorei. Vambora, então. Adorei. Vou cantar uma música. Então esperem e verão. Boa. Gamecast vai começar. Tem convidado especial. O Indec apresenta. Junto com a Marta, que legal. Vem o Gamecast assistir. Vem cá deixar o seu curtir. Se inscreva no canal e vamos juntos aprender. Aê! Fantástico. Pô, Jean, depois dessa música fantástica aí, queria te agradecer. Obrigado por ter vindo com a gente hoje no Gamecast. De novo, não vou me cansar de falar, história incrível. Parabéns por toda a trajetória que você teve até aqui. Martinha, é incrível, hein? Sensacional, incrível, emocionante e inspirador. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, um abraço. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.